anote e faça a sua pergunta ao final da apresentação, tá? Ao final da apresentação, vamos estar tirando a dúvida de todos, para que vocês não fiquem com dúvidas, fechou? Então vamos lá, boa noite a todos. Meu nome é Jonatas, para quem não me conhece, eu vou estar apresentando para vocês esse grande smart contract que chegou até a mim através de um grande amigo meu da Polônia, e de lá para cá a gente vem tendo aí só alegrias com esse fantástico smart contract. O nome desse smart contract é US Donation, né? Um sistema de ajuda mútua, pessoal, onde o objetivo é ajudar e ser ajudado. Eu, pessoalmente, gosto muito desse tipo de negócio, tá? Porque as pessoas já vêm com uma mentalidade bacana, já vêm pensando aí realmente em ajudar outras pessoas e também ser ajudado, tá? A gente acaba que criou uma comunidade onde a gente tem se ajudado mutuamente a todos. É um sistema automatizado dentro da blockchain, ou seja, um smart contract sem intermediários ou sem ser controlado por administradores, tá? Com ganhos aí de até 500% sobre as suas doações. Realmente um valor bem expressivo. Como que funciona? O sistema, ele é dividido, gente, em todos os dias da semana, tá? Então pense que cada dia da semana é individual, tá? Então ele funciona literalmente por cada dia da semana. Tudo que você fizer, por exemplo, hoje, que é sexta-feira, vai contar sempre para as sextas-feiras, tá? Ele não conta para os outros dias da semana, ele é individual. E a gente dá o nome de slots para esses dias da semana. Então, toda vez que eu falar de slot, você sabe já que é um dia da semana em específico. Você pode estar doando aí até $5.000 por slot, ou seja, $5.000 por dia. Dois pontos que eu achei muito importante aqui. O primeiro, ter um valor de limite, né? Então a gente tem um teto aí de $5.000, não dá para passar disso. E também o valor ser em dólar. Já trabalhei com outros smart contracts no passado que eram em Ethereum, que eram em BNB. E o problema de ser nessas moedas, tá, pessoal, é que essas moedas elas são muito voláteis. Então, o que acontece? Acaba que você fica, na verdade, nessa oscilação de preço com essas moedas. E se essas moedas sobem muito, acaba que o preço mínimo se torna inacessível para muitas pessoas, tá? Então, o fato de ser em dólar ajuda muito. Por quê? Porque o dólar é uma moeda um pouco mais estável em comparação ao real, diferente das criptomoedas. A gente sabe que o dólar não vai sair, por exemplo, de 5 e pouco que está hoje e passar para 12 reais, 15 reais em apenas uma semana, tá? Isso não acontece. Já coisa que pode acontecer aí nas criptomoedas, né? Elas podem ter uma valorização muito grande de uma hora para outra. Então, para mim, chamou muita atenção o fato de ser em dólar, tá? E vamos lá. Como que o sistema funciona na íntegra? O sistema ele tem dois tipos de entradas, ou seja, dois tipos de doações diferentes. Vou mostrar para vocês aqui na íntegra. Ó. A gente tem aqui, ó, a nova doação, tá? A gente tem dois botões verdes que são para a gente fazer as doações. A gente tem a nova doação, que até tem um maisinho aqui já para indicar, que é para você dar limite ao seu dia, tá? Então você vai doar e essa quantidade que você está doando é o que está dando limite para aquele dia específico da semana, ou seja, para aquele slot. Fechou? A doação de compromisso, eu vou poder fazer ela se eu já tiver uma doação na semana anterior, tá? Eu não posso já começar fazendo doação de compromisso. Então, e eu vou poder fazer a doação de compromisso no valor que eu tenho doado até a semana anterior. Então, eu vou dar um exemplo. Se hoje, sexta-feira, eu vou doar $100, na próxima sexta-feira eu posso fazer um compromisso de $100. Posso fazer um de 150? Não, de 100. Pode fazer de menos? Pode, só não pode fazer de mais, tá? Do valor a mais que você já tem doado na semana anterior. Ah, mas e se eu doar hoje, sexta-feira, 100? Na próxima sexta-feira eu posso fazer uma nova doação de 50 e um compromisso de 150? Não. Toda nova doação que você faz, ela precisa de 7 dias para você poder fazer um compromisso referente àquele valor.
Então, se eu colocar 100, na próxima semana eu só posso fazer de 100. Aí eu posso fazer um compromisso de 100, pegar um pouco de lucro e aumentar a minha doação para daí na semana seguinte fazer um compromisso maior. Então, isso eu posso fazer. Então, vamos lá. Digamos que dia 1 eu peguei e coloquei $100. Dia 7 eu fiz o compromisso e aumentei mais $50. Dia 14 eu posso fazer um compromisso de 150, tá? Então é bem simples. E eu posso fazer novas doações e compromissos em todos os slots, que seria todos os dias da semana. Então, a minha primeira semana, sempre a primeira semana que eu entro, eu vou fazendo novas doações para abrir os meus slots e dar limites para eles. E aí, a partir disso, na semana seguinte, eu venho fazendo os compromissos. E se eu for querer fazer juros compostos, eu faço o compromisso, recebo e faço uma nova doação com o lucro que eu recebi. E assim por diante, tá? Vamos lá. Toda vez que eu faço uma doação de compromisso, eu entro na fila e recebo 125% sobre o meu compromisso, ou seja, sobre a doação de compromisso, tá? É o valor da minha doação que volta para minha mão e mais 25% de lucro líquido, automaticamente. Então, eu vou fazer o meu compromisso, vou entrar na fila, eu chegando no primeiro da fila, eu já recebo aquele valor de volta e mais 25% de lucro em cima. Fechou? Eu posso entrar na fila semanalmente, desde que eu sempre faça uma nova doação de compromisso. Então, se eu fiz uma nova doação na segunda-feira para abrir aquele slot, tá? A partir daí, toda segunda-feira eu posso fazer um compromisso. Perdão, gente. Toda segunda-feira eu posso fazer um compromisso nesse mesmo valor. Eu vou fazer isso por mais ou menos umas 20 semanas ou até alcançar 500% sobre o meu valor doado. Vai somando apenas o que eu estou recebendo líquido, tá? Para somar esse valor de 500%. Mas e se eu aumentar o meu valor doado? Vai aumentar também os 500% que eu tenho para receber? Sim. Por exemplo, se antes eu estava com 100, eu vou receber até 500, correto? Se eu for aumentando, por exemplo, para 200 a minha doação, o valor também vai aumentar para 1.000. Se eu aumento para 300, vai para 1.500 e assim por diante, tá? Agora, o que eu preciso para poder participar do sistema? Para participar da fila 1, que é a fila que paga 125%, você só precisa fazer uma doação de compromisso. Fez uma doação de compromisso, acabou, já vai entrar na fila. Chegando na primeira da fila, você vai receber o valor de volta e mais 25% líquido. Lembrando, você pode fazer um mínimo de 20 e o máximo do valor que você tem doado naquele slot. Se você não tiver limite suficiente, você tem que fazer o valor do limite, tá? Então, pode ser de 20 até no máximo o limite que você já colocou naquele slot em doações. Mas e se eu quiser participar de outras filas? Você pode, por exemplo, participar da fila 2. Ela é uma fila que ela paga até 130%. Para participar dela, você precisa indicar 2 amigos direto a você, ou seja, convidar 2 pessoas e ter um mínimo de doação de compromisso em streak todos os dias, tá? Durante 7 dias. O que seria o streak? O streak seria doações consecutivas. Só que ele conta um pouco diferente, ele conta de uma maneira diferente. Ele não vai contar, por exemplo, se você fez na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Não é esse tipo de consecutivo. O consecutivo que ele vai contar é 24 horas de transação para transação. Então, por exemplo, se eu fizer hoje um compromisso, agora, às 7h20 da noite, no horário do Brasil, amanhã, o meu outro compromisso ele tem que ser, por exemplo, 7h15, 5 minutos antes de dar 24 horas, para ele contar como seguido, tá? Eu preciso fazer isso durante 7 dias. Então, eu vou fazer isso 7 vezes. Depois disso, eu não preciso fazer mais isso, tá? Não preciso. Mas as primeiras vezes, você vai precisar, os 7 primeiros dias. Depois disso, já está na fila 2, e aí vai receber até 130%. A fila 3 paga até 135%.
Para ela, você precisa indicar 10 pessoas direto a você, tá? Então é importante, 10 pessoas direto a você, e ter um mínimo de $250 em doação de compromisso em Straight. Então, depois que você tiver $250, você vai fazer 7 dias de compromisso seguindo essa regrinha de 24 horas de janela de uma para outra, para daí você participar da fila 3. A fila 4 é uma fila que, por enquanto, a gente ainda acaba que não está utilizando. Ela é para quando a gente quiser participar da fila que vai ser um pouco mais rápida. Para participar dela, você precisa doar 5% a mais do valor seu de doação de compromisso normal. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que toda semana eu estou fazendo $1.000 de compromisso, tá? Aí chega numa semana que eu quero participar na fila 4. Eu vou doar com 5% a mais, ou seja, eu vou doar 1.050. E vou receber quanto? 125% em cima dos 1.000, não em cima dos 1.050, tá? Agora, como que eu faço, então, para eu receber os valores máximos na fila 2 e na fila 3? Você, para isso, vai utilizar dos seus bônus de indicação. Já que um dos requisitos é indicar algumas pessoas para poder participar na fila 2 e 3, você também vai receber um bônus por isso, tá? Vai receber 10% primeiro nível, 4% segundo nível, 2% terceiro, 1% quarto nível. Esses bônus, gente, eles vão acumulando no seu painel, tá? E você vai receber de acordo com a sua participação na fila 2 e na fila 3. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dizer aqui que o Carlos e a Fernanda entraram cada um com $1.000. Vou receber 10% de cada um, ou seja, $100 de cada um, tá? O que vai totalizar $200 em bônus no meu painel. Eles vão ficar acumulados, pessoal, bem aqui, ó. Bem no dashboard vai aparecer nessa área aqui, ó. O Total Earnings, vai aparecer esses valores aqui, que são os bônus que vocês vão ter acumulado quando você indicar algumas pessoas. Aí, vamos dar um exemplo de que hoje eu irei participar na fila 2 com $1.000, tá? Quanto que eu vou receber? Então, o sistema ele faz um cálculo. 125% é o mínimo que toda a fila paga. Então, 1.250 você já iria receber. Os outros 5%, né, que é de 125 para 130, são 5%. Os outros 5% vai sair do seu bônus de acordo com o valor que você tem doado. Então, vamos lá. Nesse caso, eu estou fazendo um compromisso de 1.000. 5% de 1.000 é quanto? $50, certo? Então, eu vou retirar $50 desses 200, vai ficar sobrando 150 acumulado para eu participar em outras vezes na fila. Mas e se eu não tivesse 200? Se eu tivesse 30, por exemplo, eu iria receber os 30. Então, eu iria receber 1.280, tá? Por isso que a gente fala que é até 130%. Nesse caso, eu iria receber os 130, ia receber 1.300, tá? $50 ia sair do meu bônus e 1.250 é o que toda a fila paga mesmo. Ah, mas e se eu tivesse 135, na fila de 135? Você iria receber 100, né? Porque 10% de 1.000 são 100. Iria ficar 100 acumulados para suas próximas participações na fila 2 e na fila 3. Quando eu vi essa lâmina aqui, pessoal, eu vi realmente que o negócio era bom e sustentável. Por quê? Porque eu já participei de outros negócios, tá? Que tinham pessoas ali que eram divulgadores e entravam com valores ínfimos e às vezes até de graça, né? Mas entravam com valores baixos e sacavam valores absurdos, 10, 20, 30 mil dólares. E eles não colocavam esses valores de volta dentro do sistema, nenhuma parte deles. O que eles faziam? Eles utilizavam, né? Isso sangra demais qualquer tipo de sistema. Ainda que a pessoa que esteja fazendo divulgação esteja trazendo valores suficientes para isso, tá? Mas isso, de qualquer maneira, não é uma prática muito sustentável. Porque as pessoas não estão voltando aqueles valores, não estão participando de forma ativa, outra a não ser indicando pessoas, tá? Aqui na West Donation, a pessoa que está trabalhando com divulgação, ela também precisa estar doando dentro do sistema ativamente, senão ela vai receber de acordo com o que ela está doando. Nesse caso, se eu participasse da fila 2 com $20 apenas,
eu ia ganhar 5% de $20, que é $1. Então, eu ia sacar esses $200 de um em um dólar, conforme eu participasse da fila 2, tá? Então, isso faz realmente, dá um incentivo para a pessoa que está divulgando, ela também fazer novas doações dentro do sistema, e a gente sabe que todo mundo fazendo doação, todo mundo participando de forma ativa, o sistema continua rodando rápido e vai continuar rodando por muito tempo, tá? Então, eu realmente gostei muito quando eu vi essa lâmina. Outra coisa que me chamou a atenção, o fato de ser $20 o valor mínimo de entrada, tá? $20 é acessível, pessoal, para qualquer pessoa fazer esse tipo de negócio, beleza? Outra coisa que é muito interessante, a renovação do slot, pessoal. A renovação do slot é maravilhoso. O que seria a renovação? Quando você atingir os 500%, ou seja, você já recebeu 5 vezes o seu valor, aquele slot ele vai finalizar. Então, aquele dia ele vai travar, tá? Por quê? Porque você já recebeu tudo que tinha para receber. Mas vamos dizer que você queira continuar participando, você quer continuar utilizando aquele dia também. Então, você vai fazer uma doação, literalmente, de 10% daquilo que você já recebeu para o sistema, para poder você destravar aquele slot. Essa doação vai para onde? Sempre vai para a fila, tá? Todos os valores que a gente coloca em doação no sistema sempre vão para a fila. Então, você vai fazer uma doação de 10%. Vamos imaginar que você tinha doado $1.000. 500% disso é 5 mil. Então, 10% de 5 mil seria $500. Então, se você vai doar para a fila $500, tá? E aí o seu slot vai destravar, ele vai renovar, vai voltar limpinho, beleza? Aí você pode voltar a fazer novas doações nele, para daí na semana seguinte fazer as suas doações de compromisso referente àqueles valores que você está doando. Agora, a gente também tem um incentivo muito interessante para fazer juros compostos dentro do próprio sistema. A cada 4 doações de compromisso, ou seja, 4 vezes que você entrou na fila e recebeu, a cada 4, o sistema vai pedir que você faça uma nova doação de 20% daquilo que você ganhou líquido. Tá? Pode ser no mesmo dia, no mesmo slot, ou pode ser em um outro slot, contanto que você marque o slot que está travado. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu participei com doações de compromisso de $1.000, tá? Participei 4 vezes na fila. Então, 4 segunda-feiras, eu fui e coloquei $1.000 e recebi 1.250. Então, eu estou recebendo 250 líquido cada vez, correto? O sistema vai multiplicar 4 vezes 250, o que dá outros $1.000, e vai pedir que eu faça 20% desse valor em uma nova doação. Então, eu vou, por exemplo, doar $200. Então, hoje eu fiz o compromisso de 1.000, recebi 1.250, vou fazer uma nova doação de $200. Meu slot agora está com 1.200. Semana que vem, eu vou fazer meu compromisso, eu faço no valor de 1.200 e não só de $1.000, beleza? Então, isso é muito importante, pessoal, é muito interessante. Faz com que o sistema continue rodando de forma maravilhosa. Mas, Jonatas, e se eu tiver com todos os meus slots no máximo, o que vai acontecer? Eu ainda vou precisar fazer esses 20%? Sim. Você vai fazer esses 20%, tá? Num botão que vai ser chamado destravar o seu slot. Vai ter um botão que vai aparecer quando você alcançar esses valores. E a gente vai depositar esse valor nesse botão, tá? Então, tudo que você depositar nesse botão, quando você renovar o seu slot, esse valor que você depositou ali, ele vai entrar como uma nova doação após você fazer a taxa de renovação, tá? Então, é como se você adiantasse sua primeira doação depois da renovação. Olha que fantástico, pessoal. Isso faz com que as pessoas continuem participando do sistema. Por quê? Porque ela quer continuar recebendo. Então, o que eu fiquei fascinado com esse negócio não é só o lado matemático, que é muito bom, mas também o lado psicológico do negócio, tá? Que ele sempre está incentivando e fazendo com que as pessoas continuem participando do negócio. Então, não para. É um negócio que não vai parar. Só vai parar se a gente mesmo decidir não fazer mais parte do negócio. Enquanto tiver pessoas fazendo doações,
o sistema vai continuar pagando, vai continuar redirecionando os valores, tá? Então, isso é muito crucial, tá, pessoal? Isso é muito importante. E é isso, você só irá fazer a diferença no mundo quando começar a ajudar outras pessoas a crescer. Venha ajudar e ser ajudado. Essa é a US Donation. Pessoal, agora eu vou falar para vocês de uma tabelinha de potencial de ganhos, tá? Que eu criei quando eu vi esse negócio. Então eu falei, cara, eu preciso ir para o Excel fazer uns cálculos matemáticos. Eu preciso dar uma olhada em como poder, qual que é as possibilidades que eu tenho com esse negócio, tá? Vocês têm acesso a essa tabela. A única coisa que eu falo para vocês, ela não é uma tabela dinâmica. Então não adianta mudar os valores nessa tabela, tá? Eles não vão mudar sozinho. Você precisa manualmente fazer os seus cálculos. Então, se você quer fazer a sua tabela, pega aqui, ó, copia esse corpo, abre uma nova tabela sua e lá você cola e vai fazendo as alterações e os cálculos com os valores que você tem disponível, tá? Por gentileza, não alterem essa tabela aqui, daí eu tenho que voltar e refazer as alterações. Bom, vamos dar um exemplo. Digamos que você pretenda iniciar aí, igual o exemplo que eu coloquei, tá? Quando eu fui entrar, eu consegui juntar aqui na minha mão $760 para fazer de doação. Aí eu tenho duas opções, tá? Tem duas escolhas. Eu posso colocar metade em um slot e ficar com metade na minha mão de capital de giro. Para que o capital de giro? Para eu fazer as doações casadas de compromisso, tá? Porque se eu coloco 380 hoje, semana que vem eu posso fazer um compromisso de 380 e receber os 125% em cima do 380. Por isso que eu preciso manter o mesmo valor na minha mão. Então, você pega o valor que você tem disponível. Se você quiser fazer só um slot, você vai dividir por 2. O que eu descobri? Se eu fizesse só um slot, começando com 760, em 21 semanas, eu ia estar recebendo $1.127 por semana. Nada mal. E ia ter $4.500 na minha mão de capital de giro, tá? Porém, eu fiz uma outra opção. E se eu dividisse por 8? Por que por 8? Para colocar valores nos 7 slots e ficar com um valor na minha mão de capital de giro para ir pagando os compromissos. Como eu pago o compromisso, né? Eu faço a doação de compromisso e ela na mesma hora volta para minha mão, eu não preciso dividir o valor que eu tenho por 14. Basta eu dividir por 8, tá? Então, eu vou ficar com 95 na minha mão e 95 em cada slot. E aí eu vou recebendo e fazendo juros compostos. Em 21 semanas, pessoal, eu vou estar recebendo $8.750 por semana. E vou ter $5.000 na minha mão de capital de giro. Olha que maravilha. Aumentou e muito o meu lucro. Saiu de 1.127 e foi para 8.750. Não é? Não vale mais a pena dividir por 8? Claro que vale. E como que é o cálculo aqui para aqueles que forem querer copiar esse cálculo, tá? O valor em azul é os valores que estão de capital de giro na minha mão e o valor que tem no meu slot doado, beleza? O valor em laranja é o valor que eu estou acrescentando diariamente conforme o cálculo dos juros compostos. E como que eu faço para fazer esse cálculo dos juros compostos? Então, eu vou fazer 95 vezes 25%, dá quanto? Dá 23,75. Como eu tenho valores iguais em todos os slots, eu vou multiplicar por 7, que é o valor que eu tenho em slots, correto? Para eu descobrir o quanto que eu vou receber líquido naquela semana. Então, eu descubro que eu vou receber o valor em verde. Eu vou receber 166 com 25. E aí, o que eu vou fazer para dar certo? Vou dividir por 8 para saber o número em laranja, para saber o quanto que eu preciso aumentar em doação todos os dias dessa semana. Então, eu não preciso esperar eu receber tudo para só na semana que vem começar a adicionar. Não. Eu recebi na primeira segunda-feira de compromisso, eu já posso fazer uma nova doação. Porque eu vou receber 23,75 e vou colocar de volta 20,78, tá? Então, por isso que é importante eu fazer esse cálculo para eu saber o quanto que eu tenho que adicionar, para eu não adicionar a mais. Fechado? Então, eu vou lá, recebo
118,75 na segunda, volto com 20,78. Coloco lá de doação de compromisso 95, recebo 118,75, volto para dentro do nova doação 20,78. Esses quebradinhos que fica, né, uns 2 dólares e 90 e poucos centavos aqui, mais ou menos, eu estou somando. Se eu somar por 7, eu vou ter outros 20,78 para eu aumentar o meu capital de giro, tá? Então, acontece meio que de forma natural, beleza? Uma coisa que eu achei interessante e intrigante, tá? Que eu não tinha visto em outros sistemas ainda. Aqui na West Donation, os valores em azul e os valores em verde, eles estão na minha mão toda semana, tá? Todos os dias ali vindo na minha mão. Olha que interessante. Vamos dizer que eu sei que semana que vem eu tenho que pagar o meu aluguel e eu não tenho dinheiro. O que eu vou fazer? Essa semana, então, eu não vou fazer juros compostos. Eu vou colocar o 379, por exemplo, vou receber 475. No outro dia eu coloco só os 379 e recebo 475. Né? 474,25, perdão. Eu fazendo isso toda semana, eu vou ter de lucro líquido na minha carteira no fim da semana 663 dólares. É só eu utilizar esses valores, tá? Se eu precisar utilizar. Só eu utilizar. Contanto que eu mantenha o valor em azul na minha mão, semana que vem eu posso continuar fazendo os compromissos no valor de 379,40 e vou estar recebendo novamente 663 na semana. Aí eu posso, nessa semana, fazer o meu juros composto para aumentando os meus valores, tá? Então, o sistema ele dá controle total na sua mão. Você escolhe a hora que você quer fazer seu juros composto ou não. Desde que você continue, desde que você faça pelo menos uma vez no mês, tá? O sistema pede que você faça uma vez no mês o juros composto. Mas olha que maravilha, gente, dá liberdade para a gente escolher até, na verdade, onde a gente quer parar também, um exemplo. Por exemplo, digamos aqui que você fale, Jonatas, 1.200 dólares para mim por semana tá de ótimo tamanho. Beleza, você vai parar aí na semana 10 e vai ficar recebendo, semana 10, não, semana 11, e vai receber aí 1.200 dólares por semana. Vai fazer isso por 3 semanas, na quarta você tem que aumentar, e aí a partir daí você vai receber 1.400 na semana. Vai fazer isso por 3 semanas, na quarta se aumenta, e aí passa a receber 1.785. E assim segue, tá, pessoal? Então o sistema ele realmente te incentiva a chegar no teto máximo, que seria ter 5.000 dólares por dia, tá? Receber 1.250 dólares líquido por dia, que ia dar 8.750 na semana. Beleza? Quando você chegar nesse ponto aqui, pessoal, você ainda vai receber por mais ou menos umas 15, 16 semanas 8.750 até atingir o teto, tá? Isso se você vier seguido, né? Você vier fazendo juros compostos todos os dias, chegou aqui, você vai ter ainda 15 semanas para receber. Então, pessoal, é um sistema muito, muito bem montado, muito bem estruturado, tá? Cara, a gente tem tido só alegrias, bons depoimentos e muitas pessoas aí super contentes com o negócio. Jonas, mas eu não tenho tudo isso de capital, não tem 760 dólares, posso entrar com menos? Pode. Você pode, por exemplo, eu até criei uma tabela aqui com o mínimo, que seria, se você quiser colocar todos os dias, né? O mínimo de 20 dólares por dia e 40 na sua mão para você conseguir fazer os juros compostos depois da quarta semana, tá? Então seria aí 180 dólares para entrar, você vai colocar 20 dólares todos os dias, e aí tem uma matemática um pouquinho mais complicadinha, porque você não vai conseguir aumentar todos os slots por igual, porque o valor de depósito mínimo é 20 dólares, tá? Então você vai, algumas semanas você vai adicionar em alguns slots, nas outras não, e assim por diante segue o bonde, tá? Quando você chegar aqui na semana 8, ó, já conseguiu alinhar todos os slots e daí em diante você aumenta de forma igual, tá? E aí vai e chega também, tá, gente? Chega lá, com 29 semanas você consegue alcançar o teto também e receber aí 8.750 por semana. Olha que maravilha, gente. É o sistema fantástico. Mas eu tenho menos que isso ainda, tenho só 60. Dá para começar com 60 também, tá? E aí vai fazendo até alcançar o teto. Vai demorar um pouquinho mais, mas também chega lá.
com 39 semanas, chega no teto máximo de 8.750, tá? O sistema, gente, ele é feito para todos. Você pode começar com valores maiores, você pode começar com valores menores. Eu sempre falo, entre com aquilo que você se sentir confortável, tá? Confortável. Porque o sistema está aqui, vai continuar, não vai sair correndo, então não precisa de pressa, não precisa sair vendendo carro, casa para colocar aqui, ninguém está falando para você fazer isso, tá? Coloque aquilo que você pode perder, aquilo que você está confortável, e deixe o juros composto fazer a própria mágica. Deixe o juros composto trabalhar por você e fazer o seu dinheiro aí render através das doações, tá? Bom, agora eu gostaria de deixar aberto para que se alguém tiver alguma pergunta, que possa perguntar, tá? A gente está aí para responder, vou permitir que vocês se desmutem. Se algum líder também quiser fazer alguma colocação, às vezes eu esqueci de falar alguma coisa, podem ficar à vontade, pessoal. Wilson aqui gostaria de perguntar, mas eu entrei um pouquinho depois. De repente, se alguém que entrou antes de mim quiser perguntar, eu aguardo. Não, pode ficar à vontade, pode perguntar, Wilson. Então, eu tenho uma dúvida referente àquela questão de colocar, parece que 20%, né? Eu não sei se é por mês. Isso. Como eu estou colocando 20 em cada slot, me parece que eu teria que colocar mais para poder cobrir essa exigência aí. Como Na é que verdade é o seria isso? seguinte, Porque na verdade é o seguinte, sim, pode falar. vou explicar. Você que está com US$ 20, que é o valor mínimo, que vai acontecer? É essa tabela aqui de baixo, tá? Você está recebendo US$ 5 por semana, correto? Então, Sim. quando somar 4 semanas, deu US$ 20. Então, você vai ter que colocar tudo que você recebeu. Porque o valor mínimo de entrada é US$ 20, tá? Então, quando der 4 semanas, você vai ter que colocar os US$ 20 que você recebeu de volta em nova doação. Quando você fazer isso, o seu slot agora ele vai ficar com 40, tá? E aí que é a questão, você na sua mão de capital de giro só tem 20. Então você precisa adicionar outros 20 de capital de giro para conseguir cobrir. Agora, se você não tem todos os seus slots com 20, o que você pode fazer? Pegar esses 20 que você recebeu nas 4 semanas e abrir o outro slot, abrir o slot do dia seguinte, por exemplo. E na hora de fazer isso, você marca o dia anterior. Vou mostrar para você como fazer isso. Então, por exemplo, hoje é sexta-feira, certo? Friday. Sim. Sexta-feira. Vamos dizer que o meu slot de ontem está travado. Então, o da quinta-feira, de Thursday, travou. Já recebi 4 vezes de $5, deu US$ 20, e eu preciso fazer um novo depósito. E eu não tenho doação nos outros dias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou depositar hoje, que é Friday. Então, eu vou lá em nova doação, vou colocar US$ 20 de novo depósito, mas eu vou marcar a quinta-feira para destravar. Então, eu vou depositar na sexta, destravando a quinta. Tá? Uhum. Então, você pode fazer isso até você completar os seus 7 slots. Aí, quando você completou os seus 7 slots, você já vai ter lucro suficiente para ir aumentando pouco a pouco o seu capital de giro. Tá? Então, essa exigência, ela é de US$ 20 a cada mês, é isso? Ou a Não, não, cada não. 4 semanas? Não entendi. Ela é de 20% do que você recebeu líquido. Só que como o depósito mínimo é US$ 20, você tem que depositar US$ 20. Entendeu? Ah, tá. Que, Bom, então por exemplo, se eu aumentar o valor das novas doações, por exemplo, teve slot que eu fiz de 20, mas eu tenho até um slot com 30 e outro slot com 50 nesta semana, 7 dias. entendi.
Depois eu tenho que dar um aconselhamento melhor, então, para você, olhando os seus slots, mas você precisa ter o valor na sua mão sempre igual ao que você tem doado. Então, por exemplo, se você tem um slot de 50, você precisa de 50 na sua mão para poder fazer o compromisso casado, entendeu? Aham, Você sempre entendi. vai precisar. E você pode ir aumentando os seus slots para ficar todos iguais. Você pode fazer com calma, sem problema nenhum, a qualquer momento. Eu tô com essa intenção aí, porque como eu tenho slot de 20, slot de 30 e um slot com 50, então eu vou colocá-los iguais 50, né? Isso, Fazer isso, exatamente. então. Pode ir fazendo. E adicionando mais também, até você ter os 7 slots cheios. Cheios com 50 distribuído a cada slot. Isso, até você ter valores em todos os slots, exatamente. Apesar de que também eu posso, claro, passar desse valor também, se for da minha opção. Sim, sim, Mas, você pode assim, passar. o interessante, então, é preencher todos os slots, e não, por exemplo, querer fazer tudo de uma vez num slot só. Exatamente. Porque quanto mais slots você tem, mais vezes você entra na fila para receber, né? É, é Aí quanto verdade. mais vezes você está recebendo, melhor, né? Eu não queria ser tão, assim, demorar tanto na minha dúvida aqui, mas só mais uma pergunta, então. Pode É, perguntar. esses 20%, é 20% que você tem que. Porque 20%. Aham. eu fico na minha cabeça que eu tenho que repor 20% do meu lucro, e aí como é que eu calculo esse meu lucro aí? Qual é o período de tempo? É em slots? É quantidade de slots? Valor? Como é que é isso? Para poder separar, né, esses Vamos vinte lá. por cento Vamos lá. O que todo mundo confunde muito. O sistema, ele funciona por dia da semana. Ele não funciona somando tudo, tá? Então, como que você sabe que você vai ter que fazer o cálculo? São 4 segundas-feiras. Então, por exemplo, se eu tenho US$ 50 na minha segunda, eu recebi 4 vezes de 12,50, se eu não estou muito enganado. 12,50. Então, eu vou receber 4 vezes de 12,50. Quanto que é 4 vezes de 12,50? É outros 50. Então, eu vou fazer Certo. 20% de 50, que é quanto? US$ 10. 10. Isso. Exatamente. Então, em teoria, eu teria que fazer pelo menos US$ 10. Mas, como US$ 10 é menos do que o mínimo, então eu Tem vou que ter que fazer fazer de pelo 20. menos 20. Tá certo. Tá ótimo, Entendeu? então. Ok. Fechou, meu querido? Fechou, obrigado. Nada. Mais alguém, pessoal? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Bora tirar as dúvidas. Jonathan, Opa, a Dirce. Assim, tudo ó, bom, Dirce? tudo bem. Eu completei o meu set strike hoje e vou fazer um cadastro daqui a pouco, porque eu só tenho um. Hoje à noite, às 21, quando eu for fazer o meu novo compromisso, eu já vou receber esses 30% da segunda fila ou não, hein? Essa é uma excelente pergunta, tá? O que eu aconselho? Continue fazendo em strike até você ter os 2 diretos. Mas é isso, eu vou fazer o segundo daqui a pouco. Faz o segundo daqui a pouco e faz o seu compromisso antes de dar o horário do que você fez ontem. Por que eu estou falando isso? Quando você trabalha com smart contract, qualquer alteração ela só é feita quando há alguma transação, tá? Então, por Uhum. exemplo, ele vai fazer a transação dele, então vai alterar que agora você tem 2 diretos. A hora que você fizer esse novo compromisso, você precisa estar na concordância ainda do strike e ter os 2 diretos para ele te mudar para outra fila. Sim, no caso eu fiz o sétimo strike hoje de manhã às nove da manhã. Então, a partir das 21 já pertence ao próximo dia. Perfeito. E se você fizer, vai estar em concordância com o strike que você vai fazer antes das 9 horas da manhã. Então, eu Ah, acredito, cadastra ele primeiro. Depois que ele cadastrou, que você viu que apareceu 2 diretos lá,
Aí você Sim. faz o seu compromisso, que daí eu acho que vai dar certo e você vai ir para a fila 2. Uhum. Tá ok, então. Tá? Obrigada. Nada. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Fiquem à vontade. Temos mais alguns minutos. Fala, João, tá? Beleza, irmão? Fala, meu grande amigo. Então, eu vi a Dirce falando, uma grande amiga aí, e eu vejo ela como uma referência. Já falei para algumas pessoas. Dirce, ela começou apenas com $30 aí, Com e 40, com 40, ó, errei, com 40, 7 slot. 7 slot, mas antes de tu começar, Dirce, tu pensou muito, né? Porque a Não, eu gente, não tinha o dinheiro, eu estava esperando eu receber. olha aí, entendeu? E quando ela começou, ela fazia muito questionamento e dúvidas, que é o normal de ter, é o normal de todas as pessoas ter dúvida, É, mas ela porque o participou demais. sistema é. O sistema é complexo, né, Dirce? E Uhum. hoje ela já está indo para 80. 80, né, Dirce? Olha, se der certo os 60, se eu conseguir ganhar os 30, eu fiz as contas que eu já vou receber 18 de volta, daí eu pretendo ir para 85. Olha aí. Para vocês verem que dá com pouco fazer muito. Então é uma prova viva aí, mais uns 2 meses, com certeza ela está passando de 500 aí. Não tenho dúvida aí se ela continuar É, fazendo juros compostos. porque eu fiz a minha tabela manual com os 25% e com os 30%, é impossível se conformar com os 25%. Agora com os 35% eu nem vou fazer por enquanto. Você está na mesma que eu. Eu fiz com 30, agora eu tô fazendo. Eu comecei a fazer o cálculo com 35, eu estava falando esses dias para os meninos. Nossa, eu estou desesperado, precisando arrumar mais alguns diretos aqui, porque eu, Deixar para o você chegar no Ezequiel por 35. enquanto. Mas o incrível que parece, o sistema disso é para todos, entendeu? Eu Como é um sei, eu sistema sei. fantástico, fantástico, que você consegue convidar com apenas $20, então isso que é o diferencial, entendeu? Não é um negócio que investimento, burocracia, não. É um sistema onde você vê uma matemática sendo legal, entendeu? Acontecendo, entendeu? E essa matemática acontecendo, ela te proporciona você trazer uma boa condição para aquelas pessoas que estão entrando. E $20 parece muito quando você fala em dólar, mas é R$ 100, entendeu? R$ 100, 110, 120. Então, uma pessoa entrar no sistema não é muito. E depois que a pessoa entra, como é uma fatalidade disso aqui, a pessoa pega e diz, pô, o sistema realmente funciona. Recebe. Quando ela faz o compromisso, ela recebe de imediato, pô, realmente caiu na minha MetaMask. Então, ela dá um jeito de pegar e fazer o seu set slot. Isso é óbvio que vai acontecer. Quem tem visão vai fazer isso. Então, Dirce, vai para cima Oi. que daqui a pouco tu tá com 10 direto aí, sem dúvida. Sim, e daí, falando desses 20%, fazendo o juro composto, esses 20% automaticamente já está colocado, né? Exatamente, nem precisa se preocupar. Ah, era isso que eu Você só precisa, imaginei na mesmo. quarta semana, marcar o slot do dia, só isso. É isso que eu vou ter que prestar atenção. Mas hoje fechou 15 dias, eu comecei faz 15 dias. Sexta-feira. E é fácil ver, tá, ó, Dirce? Aqui na sua tela, ó, é só você olhar. Quando você vê que aparecer 4 aqui, ó, ele vai Aham. aparecer um aviso. Vai aparecer um aviso do valor mínimo que você tem que fazer. Quando você vê esse aviso, a hora que você for fazer a sua nova doação, é só você marcar o mesmo nome que está aqui, ó. Então, por exemplo, no caso hoje é sexta. Então, se apareceu aqui para mim 4, acabei de fazer o meu compromisso. Por isso que é importante. Sempre que você fizer o seu compromisso, né? Acabou de fazer o compromisso aqui, checa, vai no slot do dia e dá uma olhada. Aí você vai ver que vai aparecer o 4. Apareceu o 4, só você fixar aqui, ó, é Friday. Então, vou fazer minha nova doação, que estou fazendo juros composto, né? Então, eu vou fazer minha Aham. nova doação, vou marcar o Friday. E aí você coloca o valor e manda brasa. Marcar o dia, no caso. Eu vi o Ezequiel ali no vídeo que ele fez ontem, né?
Isso. na live de ontem. Eu prestei atenção, mas na primeira, com certeza, eu vou chamar um auxiliar para fazer comigo. Sim, sim. Pode chamar para não ter dúvidas mesmo. Uhum. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Fica à vontade. Jonota, posso? Pô, pode, meu amigo. Olha, está aí um convidado meu, Zé Miguel Quadrado, mas ele entrou um pouco tarde que a sala pediu-lhe senha. Certo. Pronto, é ele que vem amanhã.